Você formar pessoas, por exemplo, alunos brilhantes da academia, que tenham 25 anos, que estejam cursando, sei lá, história, o cara está no último ano de história. Por que que esse sujeito que está acompanhando o MBL não pode acompanhar por vários anos a fio, para além do que a gente está fazendo agora, se formar, fazer um mestrado e, eventualmente, prestar um concurso em que ele se torna professor substituto de uma faculdade de história pública? Ele pode fazer isso. Isso não é impossível. Se você vai conduzindo de forma transparente a carreira de centenas de pessoas com esse tipo de perfil, aí você cria realmente uma invasão dentro dos aparelhos de imaginação simbólica do país. E isso não é impossível. O que precisa assim, é ter método. Você precisa saber quem é, precisa mapear, precisa ficar acompanhando a carreira das pessoas, e tempo, e não ter pressa e tal. Fazendo isso, o MBL vai dispor de uma coisa que ele não tem hoje, que é uma certa massa de pessoas capacitadas a criar várias teses no espectro muito amplo. Bom, eu vou chegar aí no final do que você falou. Eu não tenho tanta certeza que a gente tenha que ter um projeto para o Brasil já e uma candidatura presidencial e mirar isso. Eu acho que um divisor de águas fundamental para a história do MBL precisa ser o primeiro mandato executivo do movimento. Primeiro mandato executivo. Para mim, de preferência, até numa cidade de médio porte. Aí alguém pode dizer, mas isso é muito pouco. O MBL é um movimento que, né, fala em termos nacionais. A gente fez o impeachment de Dilma Rousseff, que é uma coisa nacional. A gente está liderando um processo de terceira via contra Bolsonaro, que é uma coisa nacional. A gente tem uma audiência nacional, né? A gente tem parlamentares que têm votação muito expressiva diante de todos os outros concorrentes na Câmara Federal. Então é um movimento nacional que pode aspirar grandes realizações nacionais. Tudo bem, até aí, ok. Só que uma coisa é certa: o tamanho que o MBL tem no debate público não corresponde ao tamanho estrutural que o MBL tem de fato. Basta você imaginar que se a internet fosse tirada da nossa mão, nós voltaríamos a ser, enfim, figuras quase obscuras. Então, existe uma desproporção muito grande do tamanho que o MBL tem, em termos simbólicos, e do tamanho real de capilaridade, de força, de coisas montadas. Eu acho que, mais do que nunca, o MBL precisa ter esta estrutura, ele precisa depender menos de internet, cada vez menos de internet, ter mais estruturas sólidas de chão, no sentido de que tem que ter mais vereador, principalmente vereador, tem que ter mais deputado, mas sobretudo vereador, tem que ter um monte de vereador, tem que ter de preferência um partido nosso, tem que ter de preferência dinheiro mesmo em caixa que faça a gente ficar tranquilo pelos próximos 10 anos em termos de movimento. Precisa ter uma estrutura muito sólida, aí ter um mandato executivo, teve um mandato executivo, teve essa experiência de administrar, que é uma experiência que a gente não sabe, não teve essa experiência. A gente teve experiência no legislativo muito boa, na vereança, com o Rubinho, o Holliday, que já foi, enfim, o Márcio e tal, com bons vereadores. A gente tem experiência como deputado estadual, Arthur, bom, grande experiência como deputado federal do Kim, gloriosa experiência. Então, no legislativo, eu acho que o MBL está fino, está craque. Agora a gente precisa ter uma experiência no executivo, que não precisa ser necessariamente a maior de todas, que é a cadeira presidencial. Eu acho que antes da cadeira presidencial seria bom ter experiências menores até lá, até para preparar-nos para o desafio que é gigantesco de assumir o poder. O Bolsonaro, por exemplo, que é um imbecil, e não se preparou também, ele está aí se lascando. E por que ele está se lascando? Só porque ele é um imbecil? Não, ele é um imbecil, mas além de ser um imbecil, ele é um imbecil inexperiente. Então ele pegou a presidência sem saber o que fazer, uma coisa dificílima que é governar o Brasil, e se deu muito mal nesse processo. Eu acho que a gente pode seguir um caminho mais de longo prazo, não a pressa. O importante, enfim, é que a gente sobreviva. O MBL precisa sobreviver. Sobre isso de renovar os projetos, eu acho que tem que haver uma renovação feita mesmo na direita, e eu quero fazer, eu quero ajudar
a construir uma renovação que consiste basicamente em pegar hoje, veja, as pessoas que são hoje jovens e que estão instalados em diversas faculdades. Nosso público, vocês que talvez não saibam, é um público muito educado. O público que está na academia é muito educado no sentido formal da palavra, tem uma escolaridade alta. Então, a gente tem gente que tem superior completo, mestrado, pós-graduação, doutores fazendo academia. Nós temos doutores, pessoas que têm doutorado fazendo academia BL. Pessoas que são mestres. Tem uma menina lá de Brasília que foi para a London School of Economics estudar sociologia, para aprender lá a sociologia de Giddens, e ela é do MBL. Então, assim, nós temos pessoas hoje na academia com porte pequeno, que a academia ainda tem, que tem este nível de qualificação. Imaginando uma academia 10 vezes maior, seja com 18 mil alunos, com 20 mil alunos, e a gente fazendo uma peneira nisso aí, a gente pode ter, por exemplo, 500, 600, 700 cabeças de escola, de elite, bem posicionadas em diversas universidades, e aí, tendo isso, se a gente começa um tipo de dirigismo intelectual que dá para fazer, aí a gente tem capacidade plena de ir renovando as estruturas do pensamento da direita. Que é uma coisa que eu sempre falo, fora aqui do MBL News, que à direita faltam especialistas. A gente não tem especialista. Tem uma ou outra figura que se destaca no debate nacional que às vezes toma uma área de especialidade. Como, por exemplo, o Paulo Cruz, quando fala da questão da negritude, do movimento negro. Ele é um profundo conhecedor disso aí, ele é um cara muito conhecido, assim, na área intelectual é bastante conhecido, e ele é uma figura de destaque. Mas as esquerdas, elas não têm isto. Elas têm isso também, mas não têm só isso. Elas têm uma enorme quantidade, uma espécie de exército de anônimos universitários que estão espalhados em todas as universidades que se pode imaginar, em institutos mais diversos, e essas pessoas estão na base criando teses, criando estudos pontuais sobre assuntos muito pontuais. Essa estrutura de capilaridade intelectual a gente não tem. Isso precisa ser criado. Como é que isso pode ser criado? Não dá para ir pela linha do Olavo. O Olavo foi para uma linha, foi uma linha trágica. Aliás, não sei se o que eu estou falando aqui interessa ao pessoal, que eu estou, enfim, especulando. Posso continuar? Um negócio, pessoal, vou fazer um negócio. Digite 1 se vocês querem que a gente continue nessas viagens sobre o futuro. Digite 2 se vocês querem que a gente se atenha à crise política e volte pro põe o pé no chão. Eu quero falar hoje um pouco de futuro, até porque estou viajando um pouco, tá? E outra coisa que eu vou pedir, galera. Vocês pararam de mandar pix. Tudo bem, eu sei que era pra manifestação, mas, pô, pelo menos uns R$1.000 por dia, né? Pô, pelo menos isso, pô. Vamos lá, pessoal. Vamos mandando pix e a gente responde as perguntas. Eu prefiro que vocês mandem pix do que o superchat. Muita gente manda o superchat, porque o superchat o Google come 30%. Tá bom? Devolvo a bola aí, Ricardo. Continua. Bom, e o ganhou, assim... ganhou disparado. Mas continuando o que eu estava dizendo. Então, assim, essa capilaridade é uma coisa que tem que ser feita. Então, se você tem esse dirigismo, você começa a formar os especialistas. Você vai formando as pessoas e vai colocando as pessoas em posições na estrutura do poder. Quando a gente fala estrutura do poder, geralmente se tem em vista o parlamento, o executivo, a máquina pública, mas estrutura de poder não é só isso. Sindicato é estrutura de poder. Universidade é estrutura de poder. Institutos que recebem dinheiro do estrangeiro é estrutura de poder. Tudo isso é estrutura de poder. Todos os elementos, os aparelhos sociais, institucionais que você tem num país, eles fazem parte da estrutura ampla, em sentido lato, do poder. Não é só eleger fulano de tal. Aliás, esse é um pensamento reducionista, porque se você elege fulano de tal, mas você não tem nada na estrutura do poder, todo o poder pode se voltar contra você com muita facilidade. E isso acontece não só no caso do Bolsonaro. Não só no caso do Bolsonaro. O Bolsonaro é um idiota, ok. Mas aconteceu também, se eu não estou enganado, por exemplo, no caso do Marquesan. O Marquesan lá, o prefeito de Porto Alegre, que tentou fazer uma série de mudanças, que tentou fazer um governo melhor possível, que conseguiu deixar a cidade dele com dinheiro em caixa, como a Renan sempre fala, mas ele teve um mandato extremamente turbulento, porque os funcionários se voltaram contra ele, os movimentos se voltaram contra ele, um monte de gente se voltou contra ele. Então ele estava jogado, era uma espécie de cereja jogado numa estrutura hostil.
Quando você está neste cenário, é muito, muito tenso, é muito perigoso este cenário. O que acontece com os partidos tradicionais? Pega PMDB, PSDB, PP, esses partidos. Estes partidos, eles têm força na estrutura do poder da máquina pública. Ou seja, eles têm muitos cargos, eles têm um monte de vereador, eles operam com muito dinheiro. Então, eles têm uma capilaridade dentro da máquina que é muito considerável. Você pega qualquer deputado federal aí do PSDB, o cara tem mais base do que o Kim. Ele tem, no sentido de que ele tem muito mais vereador, ele tem muito mais gente na aba dele, ele tem cargo, ele tem uma estrutura na mão dele muito grande. Que o MBL, até por escolha, se dispõe a não operar desta maneira, o que eu sou contra, sou a favor de operar desta maneira, mas, enfim, isso é uma discussão, enfim, no outro momento. O fato é, eles têm isso. A esquerda, e aí eu falo do PT, que é o agente mais forte da esquerda, a esquerda, o PT tem isto, e o PT ainda tem o que esses partidos não têm, que é força na estrutura de formação simbólica do imaginário nacional. Ou seja, universidade, jornal, etc. O PT penetra profundamente nisso aí, ao passo que esses partidos, eles não penetram. O que eles fazem, às vezes, é comprar. É um pouco diferente. Então, eles compram a mídia, tem verba, como o Bolsonaro também soube fazer. Não é porque quando você está com dinheiro e você resolve comprar, você compra. Até o idiota do Bolsonaro soube fazer isso. O idiota do Bolsonaro comprou o SBT, por exemplo. Outro dia eu estava vendo lá o programa do SBT, aquele programa do Raul Gil, e era só chapéu, tira o chapéu. É basicamente um programa de propaganda do Bolsonaro. Um negócio ridículo, ridículo. Mas ele obteve isso porque ele comprou. Uma vez que você tira o dinheiro da jogada, o cara já não tem mais nada. No caso do PT é diferente. Ele tem uma penetração nesses universos, nesses aparelhos sociais do imaginário simbólico, que é uma penetração orgânica real. Então ele tem jornalista, ele tem um monte de professores universitários, ele tem as pessoas ali dentro. O que eu acho que o MBL precisa fazer como projeto de instituição? Nós precisamos ter os dois. A gente precisa ter a capilaridade dentro da máquina pública, mesmo com vereador, com base, com cargo, com isso, com aquilo, acho que sim. E precisamos ter no universo simbólico. O universo simbólico, e é que está, não nos apresenta um desafio ético, porque essa operação do maquinário público é um desafio ético, dado os pressupostos do discurso que o MBL veio desenvolvendo ao longo do tempo. Não usa fundão, gabinete é curto, não pega cargo, etc. Né? A chamada austeridade. Então isso aqui é um desafio ético. Mas isto aqui não é um desafio ético. Você formar pessoas, por exemplo, alunos brilhantes da academia, que tenham 25 anos, que estejam cursando, sei lá, história, o cara está no último ano de história. Por que esse sujeito que está acompanhando o MBL ele não pode acompanhar por vários anos a fio, para além do que a gente está fazendo agora, se formar, fazer um mestrado e, eventualmente, prestar um concurso em que ele se torna professor substituto de uma faculdade de história pública? Ele pode fazer isso. Isso não é impossível. Se você vai conduzindo de forma transparente a carreira de centenas de pessoas com esse tipo de perfil, aí você cria realmente uma invasão dentro dos aparelhos de imaginação simbólica do país. E isso não é impossível. O que precisa assim, é ter método. Você precisa saber quem é, precisa mapear, precisa ficar acompanhando a carreira das pessoas, e tempo, e não ter pressa e tal. Fazendo isso, o MBL vai dispor de uma coisa que ele não tem hoje, que é uma certa massa de pessoas capacitadas a criar várias teses no espectro muito amplo, que vai desde questões específicas de segurança pública, que eventualmente um cara nosso que tem um mestrado nesta área, sei lá, na Universidade Federal de Juiz de Fora pode fazer, até reflexões sobre o feminismo que uma menina inteligente que resolve estudar isso em antropologia na UNB pode fazer, por exemplo. E aí sim você tem ideias pontilhadas em todos os lugares que você consegue coordenar e daí você cria um discurso intelectual todo para a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa que está na nossa mão. Eu diria que o prazo para fazer isso, se tiver que botar um prazo, é em torno de 10 a 15 anos. Não é mais do que isso.
Ah, mas é muito. Não é tanto assim. Não é tanto assim. 10 a 15 anos é um tempo muito razoável. Daqui a 10 anos eu vou ter 43, daqui a 15 eu vou ter 48. Antes dos 50, o Renan vai ter 50 e poucos. Não há problema nenhum. A gente vai continuar fazendo política até 80. O Temer está aí, com 200 anos fazendo política. Então, nada nos impede de fazer isso. Isso é uma coisa que eu acho que tem que estar no nosso horizonte. Mas, enfim, falei demais agora e deixo essa reflexão aí para você fazer.